Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com o Noriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será Em Busca do Paraíso Terrestre nas Américas. Nós vamos ter como livro base a obra América Mágica, quando a Europa da Renascença pensou estar conquistando o paraíso, de Jorge Airola e Jean Debert. O período em que o Brasil foi descoberto, portanto, em 1500, nós já falamos sobre esse assunto por diversas vezes, né? Naquela altura, corria por toda a Europa, quer dizer, a ideia do paraíso. O paraíso, a demanda do paraíso, a recuperação do paraíso, né? A localização do paraíso. O paraíso é um tema presente nas três religiões do livro, não é? É um tema central dessas três religiões, portanto, do judaísmo, cristianismo e islamismo. Ora, cada uma dessas religiões trata a perspectiva do paraíso de uma forma distinta. Em todas elas, a tragédia, digamos, humana, né, ou o início do mundo, do povoamento do mundo, como se entende, acontece em razão da infração que comete o casal primordial, Adão e Eva, quando eles comem do fruto proibido, né? Em razão dessa ingestão do fruto, portanto, trata-se de um pecado de boca, não é? Eles são expulsos. O paraíso é selado, e a partir daquele momento, eles passam a habitar num dimensional, uma região, fora daquela região que era divina. Então entende-se, segundo a mitologia religiosa, a simbólica religiosa, que aquilo que nós vamos chamar de cidades, né, de campos, enfim, tudo aquilo que não está dentro do paraíso, no paraíso, teoricamente, não há construção alguma, não há indústria, não há engenho, e há só o casal, não há nem humanidade. A partir do momento que o casal primordial é expulso do paraíso, eles procriam, não é? E aquilo que nós vamos conceber de humanidade. Bem, então o mito do paraíso perdido, uma vez que eles são expulsos, o paraíso selado, eles perdem o paraíso. Mas existe a ideia da promessa de uma redenção, ou seja, o casal primordial e a sua descendência vão peregrinar pelo mundo durante um tempo específico. E ao fim desse tempo, eles retornam ao paraíso perdido. Então existe a promessa de quando fosse chegado, ou chegando o fim dos tempos, houvesse a reintegração dos seres criados, a ideia de parousia, e o paraíso seria redescoberto, não é? Bem, esse é um ponto fundamental para a gente entender o que está acontecendo no período dos descobrimentos marítimos, em termos de mentalidade. Lembrando que a Europa, naquela altura,
havia uma conjugação, uma proximidade muito estreita entre a religião e a política. Portanto, esta visão religiosa do paraíso e da redescoberta do paraíso havia extrapolado o sentido meramente religioso e havia penetrado dentro da política, não é? Dentro das monarquias. De modo que os processos que vão tocando, a mentalidade que está por trás, embalando os descobrimentos marítimos, um desses grandes balizadores é exatamente a identificação do paraíso, a reconquista, não é? A redescoberta. É dentro deste contexto, portanto, desta mentalidade, que, veja, é uma coisa eminentemente prática o que está acontecendo com aquela mentalidade religiosa. Você lança, as coroas peninsulares lançam os navios aos mares e os navios vão, entre outras coisas, se encarregar de redescobrir o paraíso perdido para dele tomar posse. Veja que esta é uma promessa bíblica. A pergunta que nós temos que fazer é: o que aconteceria efetivamente em termos doutrinários, canônicos, políticos, religiosos, se um país dissesse, afirmasse que identificou e descobriu o paraíso terrestre? Esse, ao meu ver, é o ponto fulcral, enquanto política das monarquias, que nós temos que considerar ao estudar essa questão, né? O que significaria para aquela coroa a prova de que identificou e tomou posse do paraíso? Então, quando, no período dos descobrimentos marítimos, quando a coroa portuguesa toma posse do Brasil, o Brasil já era conhecido de Portugal antes de 1500. Em 1500 dá-se a tomada política do Brasil. Nós já tivemos em outras aulas, em outros programas, nós já falamos sobre isso e inclusive apresentamos referências documentais. Bem, então em 1500 dá-se a tomada de posse do Brasil, que já era conhecido de Portugal há muito tempo. Ora, antecede os descobrimentos marítimos, corria pela Europa, portanto, a ideia de que o paraíso seria descoberto, que o paraíso estava ao ocidente da Europa, portanto, no sentido do pôr do sol, a oeste, não é? E de um momento em diante, inúmeros cronistas vão identificar o Brasil como sendo o paraíso. Então correu todo um eixo ligado às Américas, todo um discurso ligado ao paraíso, né? No caso específico do Brasil, nós vamos ter inúmeros cronistas que vão se dedicar a isso. Tá certo? Bem, então esse é um ponto que essa obra América Mágica, eu estou aqui fazendo uma introdução, ela abre o livro, né, aventando ou ventilando esta ideia do paraíso. Ora,
Os descobrimentos inauguram, portanto, uma nova era. Mas veja, é preciso ter em perspectiva que a descoberta do paraíso vai se dar, em termos bíblicos, quando estiver chegando o fim dos tempos. Esse é um ponto fundamental para nós colocarmos dentro dessa questão. Então, é um fim de um tempo e é o início de um novo tempo. Aí a pergunta é, quer dizer, como é que as coroas peninsulares, no caso Portugal e Espanha, vão lidar com essa temática do paraíso, né? Como é que elas vão tratar isso em termos diplomáticos com a Santa Sé, e como é que elas vão lidar com isso pragmaticamente, ou seja, para você colocar esses navios trafegando dentro do Atlântico, existe um investimento. Quem está bancando esses investimentos? Os investimentos são privados. Eles não são das coroas. Né? Ele não é da coroa portuguesa, digamos assim. Ele é privado. Então você tem a nobreza envolvida em todo aquele processo. E qual seria o resultado final daquilo? Né? Bem, então Portugal vai tratar esse assunto de uma forma, e a Espanha vai tratar, ou aquilo que nós chamamos hoje de Espanha, a Espanha não existia naquela altura. Né? Os reinos de Castela e Aragão vão tratar aquilo ali de uma outra forma. Bem, Portugal em 1500 já era um estado unificado, de norte a sul. A Espanha não. Né? Então esta, de toda feita, hoje já se sabe que os descobrimentos realmente inauguram uma nova era. O sentido de globalização, aqui como nós, sem pensar numa nova ordem mundial, né, no sentido de um projeto de poder, o sentido de globalização ele foi inaugurado nos descobrimentos marítimos. Quem legou esse passo ao mundo foi Portugal. Sobretudo Portugal, porque a Espanha veio à deriva das conquistas portuguesas. Embora os espanhóis queiram um tipo de protagonismo que eles nunca tiveram, mesmo. Né? Então, Portugal cria um comércio global. Né? O português passa a ser uma língua global nesse aspecto. Até aquela altura, inclusivamente em Portugal, o latim era a grande língua, sobretudo por conta do peso da Igreja Romana. Não é? Então, o português passa a ser uma língua que substitui o latim. Isso é algo extremamente significativo. Imagine hoje, por exemplo, a língua internacional, falada internacionalmente, é o inglês. Vamos dizer que você substitua isso pelo português. Né? Isso significa, em termos práticos, isso é um impacto muito grande, porque uma língua, quando ela se torna, digamos, o meio de um comércio internacional, é porque o modelo de comércio, de circulação de moeda e diplomático indica claramente que aquele país é extremamente poderoso. Esse é um ponto que a gente não pode perder de perspectiva também. Né? Por outro lado, nós vamos ter aqui uma grande ruptura nesse aspecto da coroa portuguesa com o Vaticano, porque a coroa vai passar a privilegiar o uso do português e não o uso do latim. Então a gente tem um conflito religioso aqui, político-religioso, que é colocado à descoberta. Né? Bem, então na aurora dessa nova era, existia uma energia considerável que vão impulsionar os descobridores. Nós já fizemos vários programas sobre isso, inclusive sobre a farmacopeia, né, dos descobrimentos.
a Revolução Científica, a Revolução Naval. Hoje, os grandes estudiosos do tema falam que o que aconteceu em 1500, em termos de tecnologia, a tecnologia utilizada naquela altura para fazer todo aquele processo foi infinitas vezes superior à tecnologia utilizada para lançar o homem à Lua, por exemplo. Né? Isso é para a gente ter uma ideia do que foram aqueles feitos. Não só em termos de ciência, bem como em termos de investimento também. Não é? É um empreendimento de fôlego, tendo em vista, sobretudo, que o mundo conhecido naquela altura, teoricamente ventilado, era um mundo bastante restrito. Então você alarga essas fronteiras. São exploradores no sentido correto da palavra. Né? Está indo estudar, verificar, conhecer regiões que eram praticamente desconhecidas. Esse é um ponto realmente fundamental para entender. Excessos foram cometidos? É evidente que sim, ninguém nega isso. Né? Entretanto, é preciso entender também a grande dose de inovação em todos os aspectos que está sendo feita dentro desse processo, que de per si é essencialmente amplo. Né? Bem, então, no básico do básico, os navegadores têm que compreender a lógica dos ventos, as correntes marinhas, a ciência das velas, né? A construção naval, os tipos de barco que tem que singrar os mares, não pode ser aqueles barcos costeiros, né? Porque você está em alto mar. A astronomia, a culinária, porque você vai ficar muitos meses dentro do mar, como é que você vai sobreviver? Né? Então, a informação, essa realidade geográfica do planeta, a exploração, no bom sentido aqui, dessa realidade geográfica do planeta, impunha uma série de desafios que foram traçados. Né? Então, Colombo, que era português, não é genovês e tampouco é espanhol, Colombo é português. Colombo utilizou a forma esférica para fins comerciais. Né? Então, de um lado, a gente tem um avanço tecnológico sem precedentes, uma ciência sendo utilizada, convivendo com uma visão medieval de mundo, impregnada de mitos religiosos, de seres fabulosos, criaturas fabulosas, de lugares fantásticos. Não é? Então, em torno do paraíso terrestre, surgiu um mundo fantástico, que os fiéis das 3 religiões reveladas acreditaram durante mais de 1 milênio. Né? Então, as teorias de Colombo vão constituir, digamos, um ponto de encontro entre essa geografia mítica medieval, a geografia científica e aquela geografia da antiguidade clássica. Né? Os filósofos clássicos, por exemplo, em Fédon, né, Platão tem um diálogo onde se sustentava que a Terra era redonda. Né? Através de uma série de deduções lógicas, Aristóteles vai chegar a uma conclusão idêntica. E aí ele fala que a Terra constituía o centro do universo. A sua única forma possível era esférica, que era uma forma visível por ocasião dos eclipses lunares. Mas nós devemos a Erastótenes, geógrafo e bibliotecário da Biblioteca de Alexandria, o primeiro cálculo preciso da circunferência da Terra.
esse cálculo tem uma precisão absolutamente extraordinária para a época, né? E é Erastótenes que constatou que em 21 de junho, que é o dia do solstício de verão no hemisfério norte, ao meio-dia, o Sol incidia exatamente na vertical sobre um poço situado em Siene, hoje é Assuã, né? Que é um local próximo do Trópico de Câncer. Ao passo que nesse mesmo momento, em Alexandria, que estava a 800 quilômetros ao norte, o Sol não se encontrava exatamente na vertical. Então, levando em conta essa diferença de ângulos e a distância entre as duas cidades, Erastótenes calculou o perímetro do planeta. O resultado, que foi traduzido nas unidades de medida atual, era cerca de 45 mil quilômetros, ou seja, de apenas 10% a mais do que a circunferência real da Terra. Por volta do ano 160 depois de Cristo, Ptolomeu vai descrever a geografia dos continentes, conhecidos, né? E essa obra famosa, Geografia, vai reunir os mais avançados conhecimentos da época sobre esse campo. Ora, com a queda do Império Romano do Ocidente, esse saber como um todo ruiu também, né? Não caiu só Roma. Com a queda de Roma, o mundo é refeito. É um grande império, a Europa toda estava estruturada ao redor de Roma, não é? Bem, desculpe, teve uma falha aqui, mas estamos retomando. Então, com a ruína do Império Romano, a gente tem um conhecimento que altera, né? E muda, inclusivamente, os polos, né, do saber clássico. Surge, vamos dizer, uma nova cultura alimentada com o resto dessas civilizações antigas, com o rescaldo. Nós vamos ter, na Idade Média avançada, componentes e elementos germânicos, né? Invasões dos povos do norte europeu para a Península Ibérica, o cristianismo medieval, onde a gente tem uma igreja latina e bizantina ainda juntas, né? E a percepção do cosmos vai aumentando, né? Bem, a Europa vai vivenciar, com a queda do Império Romano, um período completamente novo. Mas é importante entender que, no período dos descobrimentos, os mitos e as tradições do saber, hoje a fronteira era um fato concreto, real. Hoje a gente chama de mito no sentido de ser uma categoria de pensamento, ou mesmo informações ou conhecimento, que podem vir a ser considerados como fabulosos, como não reais. Na verdade, não existia a fronteira entre realidade e imaginário. Tá? Esse é um ponto muito fundamental para a gente, quando vai estudar o descobrimento do Brasil. Os professores não falam isso, né? Mas a sociedade, essa fronteira entre isto é mito, no sentido isso é imaginário. Então, quando eles falam em anjo, quando eles falam em paraíso perdido, quando eles falam em demônio, quando eles falam em deuses, né, quando eles falam em súcubos, quando eles falam em monstros marinhos,
né? Por exemplo, as ilhas míticas do Atlântico, a navegação de São Brandão, né? Isso não é uma literatura do imaginário. Os entes mitológicos, por exemplo, os entes fabulosos, como as gárgulas, as górgonas, né? Os demônios, os seres fantásticos, que hoje nós tratamos como fantásticos. Então, o que está por trás disso aqui é o conceito de ente. Tá claro? Os entes naquela época eram verdadeiros. Nós já fizemos programas sobre isso também. Então é preciso entender que em 1500 a sociedade, embora estivesse havendo, digamos, uma revolução científica, tecnológica, né, a sociedade não entendia, não existia naquela altura a fronteira entre realidade e imaginário. Isso equivale a dizer que essa ideia da visão mística, conforme os ensinamentos da fé, descobriu o paraíso. Isso não era meramente uma mística, no sentido de um fabulário, era algo concreto. Tá? Então, a cultura tinha uma interface muito grande com o patrimônio de certas ordens religiosas. Essa não existência de fronteira entre a realidade e o imaginário fazia parte da cultura, né? Então, nesse contexto, entender que o que está movendo os descobrimentos, entre outras coisas, é a localização do Jardim do Éden, isso representa um imperativo da mais alta importância. Correto? Ora, não é só, evidentemente, a cultura cristã que tem o paraíso, a ideia de paraíso. Antes do cristianismo, do judaísmo e do islamismo, nós temos outras culturas que tinham uma ideia de paraíso, né? Os gregos vão recolher a ideia de um paraíso, de uma idade de ouro, durante a qual tudo crescia sem esforço, os animais domésticos e selvagens conviviam sem conflitos, os homens viviam em um clima de amizade e concórdia, dentro de uma partilha total, né? Após um percurso de decadência, digamos assim, que é configurado na sucessão de diversas idades, idade de ouro, idade de prata, idade de bronze, os gregos acreditavam que haveria um retorno a essa idade de ouro, né? Então, eles acreditavam igualmente que as almas dos mortos vão viajar até o Hades. O Hades não é o inferno, né? É o inframundo. O Hades, sobretudo, descrito por Homero, né, como uma vasta caverna regada pelos 4 rios que vão separar essa caverna do mundo dos vivos. Num certo sentido, a civilização judaica e cristã vai adotar a ideia da Idade de Ouro grega, transformando essa ideia no paraíso terrestre. Ora, sob a perspectiva das religiões reveladas, das 3 religiões, esse paraíso terrestre é um jardim, é um lugar perfeito, divino, um jardim protegido, de águas abundantes, aonde tudo cresce espontaneamente, abundantemente, fartamente. E mais tarde, esse jardim, em termos de literários, ele estará situado no alto de uma montanha. Montanha essa que vai ficar inacessível ao homem e cuja atitude o preservará do dilúvio universal. Então, o paraíso futuramente estará colocado no alto de uma montanha. E as montanhas, como bem marca a Mircea Eliade, são o Onfalos, né, o umbigo do mundo. Então, toda essa aspiração ao retorno do paraíso perdido, o encontro do paraíso, isso é largamente descrito por
várias culturas, né, várias obras. O profeta Ezequiel, por exemplo, vai situar, é um dos que situa o Éden no alto de uma montanha. A palavra Éden tem várias discussões sobre a origem dela, né? Seja qual discussão for, vai significar sempre uma terra de perfeição, murada, onde se encontra um jardim, e é o paraíso de Deus. Então, os primeiros cristãos vão ver o paraíso, é o lugar onde eles vão ser recompensados pelos seus sofrimentos terrenos. Embora não exista uma preocupação, digamos, muito clara com a localização do paraíso, uma localização geográfica, terreno, né? A ideia de que do simbolismo da ascensão, a mudança de um estado corporal, portanto o acesso, o retorno ao paraíso, é clara. Santa Perpétua é uma das primeiras santas a ter visão, aonde menciona o paraíso. E Satúrus, que já havia convertido, que é o companheiro de Santa Perpétua, né? Eles ambos morrem como mártires em Cartago. E algumas horas antes da execução, Santa Perpétua teve essa visão célebre, premonitória do paraíso. Ela viu em sonhos uma escada elevando-se até o céu. Parece o sonho de Jacó, não é? Onde os anjos subiam e desciam. E essa escada era tão estreita que só permitia a passagem de uma pessoa de cada vez de um lado, e do outro vai sobressair. Sobressaíam espadas, ganchos, facas que rasgavam os pés e as mãos de quem estavam subindo. Embaixo da escada existia um dragão terrível que montava guarda, pronto para atacar. Satúrus, o amante de Perpétua, né? Subiu primeiro. Do alto ele estendeu a mão a Perpétua, que, confiante em Deus, iniciou essa escalada. À medida que ela vai subindo, quando ela coloca o pé no primeiro degrau, ela esmaga a cabeça do dragão. Ela vai subindo lentamente, chega a um jardim imenso, onde ela viu um pastor de cabelos brancos ordenhando suas ovelhas, cercado de bem-aventurados. O pastor estendeu a mão, ofereceu a ela um pedaço de queijo, e quando Perpétua colocou o queijo na boca, os bem-aventurados disseram amém. Né? Essa obra, a Passão Perpétua, ela é dividida em 3 partes. A primeira é atribuída a Perpétua, a segunda a Satúrus e provavelmente a Tertuliano. Ela é mencionada por Tertuliano em De Anima e por Santo Agostinho nos Sermões e da natureza e da origem da alma. Ora, numa visão paralela, Satúrus vai contemplar um jardim muito grande, ornado de louro, mas é um loureiro rosa e de todos os tipos de flores. E as árvores eram altas como se fossem ciprestes, né? No centro, erguia-se um palácio, cujas paredes pareciam feitas de luz. Esse palácio era a morada de Deus, onde os 2 futuros mártires foram recebidos, segundo o cerimonial das audiências imperiais romanas. Então veja que coisa interessante.
né? Então essas duas visões vão anunciar o início de uma nova percepção do mundo, né? Onde o paraíso passa a ser um destaque. O paraíso continua como centro dessa geografia mítica, né? Hoje a gente chama de geografia do imaginário, lembrando sempre que naquela altura, quando o cristão falava, o padre falava do paraíso, o paraíso não é uma abstração teórica, nem tampouco é mítica, ele é um fato concreto. O paraíso existe e retorna-se para ele. Santo Isidoro de Sevilha, por exemplo, do século VI, é autor de uma obra absolutamente magistral, Etimologias, e o próprio Santo Isidoro, em Sevilha era um importantíssimo foco cultural, sobretudo em razão dos contatos que tinha com o norte da África, né? Então, Santo Isidoro descreve o Éden no livro 14 das Etimologias, para a gente ter uma ideia, e nós vamos ter, por toda a Idade Média, inúmeras representações do Jardim do Éden, né? Então, tão logo o Jardim do Éden encontra o seu lugar na Terra, portanto ele é localizável terrenamente, ele passa a figurar inclusivamente nas cartas geográficas, em mapas. Veja a importância de uma cartografia do imaginário entrando dentro de políticas e do conhecimento científico da altura. Se você abrir um mapa geográfico, um mapa mundi hoje, em nenhum lugar do mapa mundi está escrito a localização do paraíso. Então, quando você abre mapas medievais, portulanos, né, mapas cartográficos, planisférios, dos diversos tipos, e ali existe o paraíso, isso não é uma brincadeira. É preciso entender que aquela mentalidade era uma coisa concreta. Então, as viagens aos continentes conhecidos e aos continentes desconhecidos, as viagens aos confins do paraíso, vão alimentar todo um cenário medieval. E está na base das ações que movem os descobrimentos marítimos. Tá certo? Ora, na Europa medieval, nós temos várias obras, várias histórias, né, que vão apontar o paraíso. Ora, o paraíso estará, digamos, na região do Eufrates, né? Ora, o paraíso estará no extremo oriente, nas Índias misteriosas. Existem relatos de situar o paraíso ao sul do continente africano, né? Existe relato do paraíso bem próximo da Europa, e vão existir os relatos do paraíso nas Américas. Então, a localização do paraíso, ela pode modificar. Tá? Entretanto, a existência do paraíso é uma temática, digamos, inquestionável. O próprio Cristóvão Colombo, nas suas anotações particulares, à medida que ele vai chegando às Américas, ele fala
claramente que está entrando no paraíso, porque o paraíso ficava numa região mais alta. Então o próprio Colombo, a partir do momento que ele, na sua obra, né, veja que ele estava fazendo um registro, um relato, que serviria para as outras naus que viriam após ele, e aquele relato era um relato que faria parte do acervo documental, portanto oficial, da coroa espanhola. Ora, Marco Polo, por exemplo, a obra de Marco Polo, ele entra em contato com monstros, com terras fabulosas, com narrativas, digamos, extravagantes, né? O fato é que a gente tem uma sequência de tradições, né, que o paraíso, digamos, vai estar situado em uma das 3 zonas climáticas. Você tem uma extremidade antártica, né, você tem uma zona temperada e você tem uma região mais ao norte. Agora, o rescaldo grande que se faz do paraíso como um todo é que ele estaria presente numa região temperada. Ele não é frio, né? Embora a gente tenha, por exemplo, uma certa localização dele no Extremo Oriente. Mas então essa ideia, como descreve muito bem Pierre Daly, na obra Imago Mundi, né? A ideia que a gente tem do paraíso dentro de uma geografia gélida, ela não existe. Isso é muito interessante, né? Então, esse mito que acompanha o surgimento, digamos, do drama da cristandade, que é a expulsão do casal primordial, né, e a promessa do retorno, esse mito torna-se de uma grande amplitude, porque ele vem a ser a base do conhecimento que impulsiona as naus dos descobrimentos, tanto em Portugal quanto na Espanha. Então, para além das conquistas de novas fronteiras, o novo mundo depois será descrito, né, como o paraíso. Então, e naquela descrição, o novo mundo vai reunir todas as características do paraíso. Ele tem um clima temperado, ele está no alto de uma montanha, é preciso subir para alcançar, tem 4 rios míticos, ele tem uma natureza exuberante, aquela natureza tem uma primavera eterna, não é? Então nós teremos vários indivíduos que vão, digamos, se esmerar em mapear essas regiões das Américas, tentando apresentar naquele descritivo botânico, de fauna, de flora, paisagístico, e mesmo das espécies que habitavam ali, dos gentios, todos eles vão procurar verificar se aquelas características eram as características que possibilitavam aquele indivíduo que descrevia afirmar categoricamente que ali tratava-se do paraíso. Ora, o ponto é o seguinte: uma vez que, digamos, em termos de jurisprudência, que fique confirmado que o paraíso foi descoberto, é a pergunta, é a reflexão que nós fizemos no início.
o que isso implicaria, o que esse conhecimento reconhecido implicaria para aquela coroa. Né? Esse é o grande ponto de discussão que a gente não vê nos livros. Não vê. E esse é um ponto de discussão fulcral sobre o meu entendimento. Porque aquele assunto não era uma temática menor. Era um assunto levado a sério. Então a mentalidade que nós temos hoje é uma mentalidade completamente diferente da mentalidade do período dos descobrimentos. É bem verdade que nós podemos ler línguas mortas e ler textos antigos, mas nós não podemos fazê-lo com a mentalidade de hoje. A gente tem que tentar entender a mentalidade antiga e, sobretudo, respeitá-la, porque ela era assim. Nós não podemos interpretar com a mentalidade de hoje os dados antigos. Isso é fraudar a história. Então o Brasil foi descoberto num momento, e desde o início ele foi identificado como sendo o paraíso perdido. Vários cronistas vão atestar isso. Tá bem? Há muito que se diga sobre a história dos descobrimentos e sobre a história do Brasil. E ela é fascinante. Tem as suas tragédias, mas tem também os seus encantos. É preciso recuperá-los. Nós vamos ficando por aqui e até a semana que vem.